Olá, pessoal. Sou a professora Janiele Rodrigues. Venho aqui gravar mais uma videoaula e espero que juntos aprendamos um pouco mais dos conhecimentos matemáticos. Então, nesta videoaula, a gente vai responder a uma questão envolvendo aí a ideia de máximo divisor comum, certo? Então, eu peço que vocês tenham atenção na leitura para que vocês possam compreender o que a questão pede. E posteriormente eu vou explicar aí alguns pontos que vocês precisam entender para responder a essa questão. Então, vamos aplicar. Primeira questão: dois rolos de cordas, um de 200 metros e o outro de 240 metros de comprimento, precisam ser cortados em pedaços iguais e no maior tamanho possível. Qual o tamanho de cada pedaço e quantos pedaços serão obtidos? Nós temos aqui as alternativas. Letra A, 40 metros e 15 pedaços. Letra B, 30 metros e 11 pedaços. Letra C, 40 metros e 11 pedaços. Letra D, 35 metros e 16 pedaços. Então, pessoal, por que a gente vai trabalhar aqui com a ideia de máximo divisor comum para responder a essa questão? Pelo seguinte, primeiro, é uma questão que pede, né, para você dividir algo, no caso aí, esses comprimentos das cordas em o maior tamanho possível, e esses tamanhos têm que ser iguais, tem que ser pedaços iguais, certo? Então, veja, é uma questão que envolve a ideia de divisão. E aí, toda questão que envolve a ideia de divisão, seja divisão em grupos, ou em equipes, ou em pedaços iguais, no maior tamanho possível, você remete, associa aí a ideia de máximo divisor comum, certo? Então, nós temos aqui, para calcular o máximo divisor comum, encontrar, determinar qual é o máximo divisor comum entre 200 e 240, aí eu vou utilizar o método da decomposição em fatores primos. Então, vejam, como é que se dá esse método? Para você decompor em fatores primos, você organiza os números, no caso 200 e 240, um ao lado do outro, certo? E aí você traça uma linha aqui na vertical e você vai realizar as divisões simultâneas por números primos. Você sempre começa dividindo pelo menor número primo, que no caso eu vou colocar aqui ao lado, é o número 2. O próximo número primo é o 3, o próximo 5, próximo 7 e assim segue. Então, pessoal, a gente sempre começa dividindo pelo menor número primo, a não ser que não seja possível. Mas nesse caso aqui, nós temos dois números que vão ser fatorados, né? Porque é decomposição em fatores primos, e aí eles são pares, ambos são pares. Portanto, são divisíveis por 2, certo? Todo número par é divisível por 2. Então, nós temos, começando aqui dividindo por 2, 200 por 2 equivale a 100, 240 por 2 equivale a 120. Então, eu vou destacar aqui, colocando na frente um asterisco do fator 2. Isso porque, veja que o 2 ele é divisor tanto do 200 como do 240 ao mesmo tempo, né? Então, é um divisor comum. E aí, quando a gente vai calcular o máximo divisor comum, ele é encontrado justamente quando você realiza a multiplicação dos fatores que dividem simultaneamente os números que estão sendo fatorados, no caso 200 e 240, certo? Então, vocês vão perceber ao final e entender isso que eu estou falando. Então, você continua realizando as divisões simultâneas. Você se pergunta, ainda é possível continuar dividindo por 2? Se for, você continua. Então, né? Aqui nós temos dois números pares. Então, dividido por 2. 100 por 2 equivale a 50. E 120 por 2 equivale a 60, certo? Ainda é possível continuar dividindo por 2? Sim. Então, vou colocar aqui o asterisco, vou marcar, porque a gente dividiu aqui de forma simultânea, né? Continuando dividindo por 2, 50 por 2 equivale a 25, 60 por 2 equivale a 30. Vou também marcar aqui, certo? Para a gente não esquecer ao final, os que foram divisor, o que é divisor simultâneo, né? De ambos os números que estão sendo fatorados. Agora, quando a gente chega aqui nessa linha, a gente percebe que é possível continuar dividindo por 2, mas somente o 30 é divisível
divisível por 2? Porque 30 por 2 equivale a 15. O 25 não é divisível por 2, então você baixa o 25, certo? Quando não for possível dividir, você baixa esse número. Aí você tem aqui 25 e 15. É possível continuar dividindo por 2? Agora não mais. Então, você vai pensar no próximo número primo, que no caso é o 3. Ah, professora, mas 25 não é divisível por 3, mas o 15 é. Então, você tem que dividir aqui por 3. 15 por 3 equivale a 5 e você baixa o 25, certo? Então, o que a gente observa aqui? Que não é mais possível continuar dividindo por o número 3. Então, você tem que pensar no próximo número primo, que no caso é o 5. Concorda comigo? Então, veja que tanto o 25 quanto o 5 são divisíveis por 5. Então, a gente divide aqui 5 por 5, 1. E 25 por 5, 5. Certo? Então, veja que aqui eu também vou destacar. Porque esses dois números que eu estou fatorando aqui, 25 e 5, eles são divisíveis por 5. Né? Então, 5 aqui é divisor com 1. Certo? Aí, agora eu divido 5 pelo próprio 5. 5 por 5 equivale a 1 e aqui baixa 1. Então, veja que aqui ao final, o que a gente observa? Que esses fatores aqui comuns, 2, 2, 2 e aqui o 5, você vai realizar o quê? A multiplicação. Para você calcular, encontrar o MDC, o máximo divisor comum entre 200 e 240, o que é que você faz agora? Você realiza a multiplicação dos fatores que dividiram simultaneamente os números que estavam sendo fatorados, certo? Aí eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. No caso aqui eu tenho 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. No caso é 2 ao cubo. 2 elevado à terceira potência aqui, certo? Multiplicado por 5, que só aparece uma única vez. Então, o expoente aqui é 1. Então, veja que isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, certo? Então, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8 e 8 vezes 5 são 40. Então, a gente tem aqui como resultado 40. Vou colocar aqui abaixo. 40. Ou seja, a pergunta é: qual o tamanho de cada pedaço e quantos pedaços serão obtidos? Pessoal, o tamanho de cada pedaço será 40. Como a gente realizou aqui a decomposição, né? A fatoração desses números 200 e 240, que no caso eram os tamanhos dos rolos de cordas, certo? Então, aqui será o tamanho 40 metros e com relação a quantos pedaços serão obtidos, aí você vai observar aqui, ó, os fatores comuns, no caso, você soma 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 5, 11. Então, no caso, 11 pedaços. Então, 40 metros e 11 pedaços, certo? Então, a gente tem aí 40 metros e 11 pedaços. No caso, será a letra C a alternativa correta. 40 metros e 11 pedaços, ok? Então, pessoal, é só isso por enquanto. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima, certo?